Olá, querido ouvinte. Esse é o programa SOS Boa Semente. Eu sou Edson. Estou aqui mais uma vez para partilhar com você e dar continuidade ao tema da festividade de Pentecostes. E hoje com o tema Viver cheio do Espírito. Tema que a igreja também propõe para toda a comunidade que possa viver a cultura de Pentecostes, que todos possam estar em sintonia com o Espírito e viver uma vida plena no Espírito, voltado para o Espírito. E assim poder vivenciar e colher os frutos dessa cultura de Pentecostes que a igreja propõe tanto para nós. E para começar, vamos pegar a nossa leitura que vai nos acompanhar nessa reflexão tão belíssima, que é sobre a pessoa do Espírito Santo. Também neste lugar. Ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído semelhante ao de um forte vendaval. Encheu toda a casa onde estavam e apareceu em línguas como de fogo, que se repartiram, pousando sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se expressar. Achavam-se, então, em Jerusalém, judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando se ouviu o ruído, a multidão se reuniu e ficou espantada, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, diziam: não são todos galileus, todos esses que estão falando? E como é que cada um de nós os ouve falar em sua própria língua? Somos partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, junto a Ciriné, estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Nós ouvimos anunciando em nossa língua as maravilhas de Deus. Todos estavam pasmados, perplexos, perguntando uns aos outros: que pode ser isto? Outros diziam, zombando: estão cheios do vinho doce. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Então, a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes, na qual observamos nessa leitura, uma festa igual nos dias anteriores que comentávamos, que uma festa de origem agrária, uma festa que o povo festejava a colheita dos frutos e oferecia dos primeiros frutos e oferecia a Deus as primícias, os primeiros frutos da primeira colheita. E nessa festividade, onde o povo comemorava essa primeira colheita e consagrava a Deus os primeiros frutos, já estava sendo uma festa, basicamente uma festa popular, onde povos de todas as regiões caminhavam em direção a essa festa. Como notamos na leitura, pessoas de diversos lugares estavam reunidos neste lugar, neste local. Mas Deus, como é maravilhoso,
essa festividade na qual o povo participava e já moldava a festa ao seu jeito. Não mais como uma festividade onde todos festejavam somente aquela colheita e consagrava a Deus as primícias. Não, porque pode-se notar que quando o Espírito Santo foi derramado, eles pensavam que os apóstolos, que receberam primeiramente a força do alto, o Espírito Santo, pensavam que eles estavam embriagados, assim como eles estavam também se embriagando. Mas é claro, eles estavam embriagados sim, mas embriagados, cheios do Espírito Santo. Mas então o Espírito Santo foi derramado, a promessa foi cumprida e o Espírito Santo ele é derramado sobre todos nós. Mas então, como viver cheio do Espírito Santo? Como viver cheios do Espírito no dia a dia, enfrentando as barreiras, as dificuldades e ainda assim permanecer cheios do Espírito Santo? A palavra aqui em Atos 2 nos propõe e relata que todos estavam reunidos em um mesmo lugar. Aqueles apóstolos que estavam reunidos, é claro, com medo, uns apavorados até, desesperados, porque eles estavam desamparados. E ali, no momento, sem menos esperar algo que suprisse, que tirasse deles aquele medo, aquela angústia, porque acontecia naquele momento uma festividade, mas o dono da festa não estava ali com eles, porque para eles Jesus tinha acabado de subir para o céu 8 dias atrás. E eles ali se viam desamparados, mas, é claro, aguardando o cumprimento da promessa. Sabiam que o cumprimento da promessa era naquele dia, porque Jesus prometeu que ficassem todos reunidos. E no 9º dia o Espírito Santo seria derramado, mas não tinha um horário. Mas, é claro, a incerteza ainda dentro deles surgia, de muitos a dúvida. Porém, o Espírito Santo foi derramado. Deus soprou, Jesus soprou do alto do céu e o Espírito Santo foi derramado sobre todos eles. Mas o que eles fizeram? Eles ficaram reunidos e eles estavam orando. Diferente daqueles outros que, no caso, a festividade de Pentecostes, que viviam de outra forma já a festividade, a gente vê aí Deus mudando a história de Pentecostes, mudando a história da igreja e dando rumo à nossa salvação. Mais ainda. Então, Deus sopra do alto do céu, Ele sopra, Ele derrama a língua de fogos, porque possamos imaginar, eles sabiam que o Espírito Santo seria soprado. Eles sabiam que o Espírito Santo seria derramado, mas não sabia de que forma. Alguns até imaginavam, porque Jesus algumas vezes soprou sobre eles o Espírito. Alguns pensavam que era dessa forma. Ele vai soprar ali de novo o Espírito Santo sobre mim e eu vou receber o Espírito Santo. Mas Deus, Ele é surpreendente. Ele não soprou com uma brisa leve, Ele soprou como um forte vendaval e fez um ruído, um barulho que atraiu aqueles
outros para aquele local. E depois de um forte vendaval, ele derramou língua de fogo, porque, irmão, meu querido irmão, quando nós estamos de acordo com aquilo que Deus quer para nós e queremos ser cheios do Espírito Santo e, no caso, já sabemos o que temos que fazer, que é orar, o Espírito Santo é derramado, é claro, para uns Deus derrama fogo, para outros Deus sopra com vento, para outros Deus derrama água, mesmo que o coração esteja duro, machucado pelo mundo. Tem aquele ditado, né? Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Então, o Espírito Santo, ele é água também que lava e purifica e que quebra a pedra. Muitas vezes o nosso coração magoado e triste, mas o Espírito Santo é essa doçura, né, que adoça toda a amargura. Então, podemos notar que o Espírito Santo foi derramado e aqueles homens foram totalmente transformados, porque o Espírito Santo, ele nos transforma, nos faz novos homens e novas mulheres. E podemos notar que eles ficaram repletos do Espírito Santo, repletos, cheios, transbordantes, porque Deus, ele tem uma meta em nos preencher do Espírito Santo. Qual é a meta de Deus? Qual é a meta de Deus? Deus quer atingir o quê? Deus quer atingir o 100% em nós. Deus, ele quer nos preencher inteiramente, 100%. É claro, não foi o 100% dele que ele deu, porque se ele desse o 100% dele, nós não aguentaríamos. Mas o 1%, o 0,0% de Deus em nós é o possível para nos preencher e chegar ao nosso 100%. E o nosso 100%, quando estamos cheios do Espírito Santo, 100%, o demônio, a tristeza, a alegria vai para 0,0%, porque com Deus tudo é maior. Com o Espírito Santo, quando é derramado na nossa vida, tudo cai por terra, porque quando o Espírito Santo foi derramado sobre a vida daqueles homens e daquelas mulheres de Deus, tudo caiu por terra, as portas da igreja se abriu, tudo caiu por terra, aqueles que estavam longe já deixaram tudo o que estava fazendo. Você pode notar, todos aqueles que estavam na festividade, bebendo, se embriagando, voltaram-se para o local onde estavam aqueles homens e começaram a ver as maravilhas de Deus. E é assim, amados. O Catecismo da Igreja Católica fala no parágrafo 1287, o seguinte: ora, esta plenitude do Espírito não devia ser apenas a do Messias, devia ser comunicada a todo o povo messiânico. Por várias vezes Cristo prometeu esta efusão do Espírito Santo, promessa que realizou primeiramente no dia da Páscoa, em seguida, de maneira mais marcante, no dia de Pentecostes. Repletos do Espírito Santo, os apóstolos começaram a proclamar as maravilhas de Deus. Pedro começa a proclamar que esta efusão é sinal dos tempos messiânicos. Então creram na pregação apostólica e que se fizeram batizar também e receberam o dom do Espírito Santo. Então, o Catecismo fala que essa plenitude do Espírito não era só para Jesus, o nosso Senhor, mas essa plenitude do Espírito, veja bem a profundidade, essa plenitude do Espírito é para toda a igreja. É para todo cristão. Essa plenitude do Espírito, de estar cheio, repleto do Espírito. Mas veja bem, Jesus fez milagres, Jesus expulsou demônios, Jesus pregou a palavra e muitos se converteram. Jesus pregou a palavra e muitos foram
ali imundados pelo Espírito Santo. Jesus visitou famílias e as famílias foram transformadas. Jesus foi lá onde Lázaro estava e Lázaro ressuscitou. Jesus foi lá onde os leprosos e os leprosos foram curados. Essa plenitude, meu irmão, de vida, de estar cheio do Espírito Santo, é para mim e para você. Que maravilha é essa? Oh, glória! Oh, glória! Então, essa graça de Pentecostes, o que está faltando para mim e para você? Eu creio que você escutou lá no fundo, um galo cantando, um cachorro às vezes latindo, mas sabe por quê? Deus falava comigo, e Ele falava para mim bem assim: por que você não pede? Por que você não pede o Espírito Santo a todo momento, a toda hora? Porque se os animais soubessem falar, eles pediriam a todo momento o Espírito. Eles pediriam o Espírito Santo sem cessar, porque eles sabem que a nossa salvação, a sua salvação depende do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo em nós. Então, irmão, peça e clame mesmo o Espírito Santo de Deus. E é claro, né? Deus, Ele sempre vai nos surpreender. Deus nunca vai deixar de nos surpreender. Ele surpreendeu aqueles homens, todos aqueles que estavam reunidos ali e os outros que não estavam. Ou seja, Deus tem uma maravilha, um plano de Deus para todos. De uma forma ou de outra, Deus vai te surpreender. Então, você vai começar a notar, né, que Pentecostes não é vazio. Não é um vazio, que não é apenas uma festividade, não é apenas um dizer que é um derramar apenas do Espírito Santo, que é apenas um momento que a igreja está passando ali de festa. Não, mas você vai notar que também a festividade de Pentecostes, do Espírito Santo, do grande derramamento, da grande efusão, da qual fala a igreja, também gera frutos. E eles viram esses frutos, né? Assim, voltando lá um pouco atrás, na qual a festividade de Pentecostes era chamada também de colheita dos primeiros frutos. Os frutos que eles colheram naquele momento, eles não tinham tempo para colher igual os outros. Veja bem, é Deus agindo aí também. Eles não tiveram tempo para sair para colher, né? Eles estavam desamparados. Eles, é claro, tinha apenas 40 dias que Jesus tinha sido morto. Tinha sido morto e tinha sido e que ressuscitou, mas que toda a população ali judaica perseguia aqueles que eram apóstolos de Jesus. E todos eles estavam ali pressionados. Não tinha tempo para fazer colheita. Mas Deus, como Ele é maravilhoso, né, Ele deu para eles os frutos. Por quê? Porque não foi eles que deram para Deus os frutos, mas foi Deus que deu para eles os frutos através do derramamento do Espírito Santo na vida deles. Então, o que precisamos fazer é clamar, é pedir essa graça sobre nós, sobre o nosso bairro, sobre as nossas famílias, é pedir essa graça sobre toda a igreja, é pedir essa graça sobre a escola, sobre as escolas, sobre as instituições, é pedir essa graça sobre todos os locais, né, onde nós andamos, que a graça possa acontecer, que o Espírito Santo possa chegar aos corações e as maravilhas de Deus assim começar a acontecer em nossa vida e na vida dos nossos irmãos, porque fala a palavra aqui em Atos 2 que quando eles chegaram ao local, eles começaram a ver as maravilhas do Espírito. Podemos notar na palavra que eles eram de todas as regiões.
e vinham de locais de línguas diferentes. Eles próprios não notaram que quando eles chegaram ao local onde os apóstolos estavam, que eles começaram a conversar entre si, que eles também estavam se entendendo já. Não é claro, ontem não é igual hoje, que todo mundo hoje em dia fala inglês, sabe palavras espanholas, castelhano. Não, eles não tinha como eles se entender. Eram judeus, partas, eramitas. A língua ali tinha línguas que eram próximas umas das outras e outras que de países ali, de cidades, que era a mesma língua, mas tinha línguas diferentes. Mas o Espírito trouxe a sintonia a eles. Tanto eles se entenderam, como entenderam também aquilo que os apóstolos estavam falando. E o Espírito Santo, ele traz essa sintonia a toda a igreja. Quando nós vivenciamos, estamos cheios do Espírito, toda a sintonia que nós precisamos para a nossa vida, para a vida dos nossos, o Espírito Santo traz. Não que, vamos dizer, que vamos buscar essa intimidade com Ele, viver cheio dEle, apenas desfrutar dos frutos. Não, mas que isso é automático. Não é mecânico, é claro, mas que isso é próprio dEle. Aonde Ele está, Ele gera isso. Aonde Ele está, Ele gera sintonia. E essa graça que é para mim e é para você, e você possa imaginar assim: se a graça do Espírito Santo é para todos, sem exceção de pessoas, de raças, de cor, se é para todos, então o que nos resta é querer. Se essa graça de Pentecostes é uma graça que nos edifica, que nos transforma, que só gera frutos de bondade, o que nos resta é querer. Então, que essa graça possa realmente trazer a você a conversão verdadeira. Com Deus você vai sempre... Que Deus, Ele vai sempre trazer a nós algo de bom. Pois a graça do Espírito Santo é para mim e é para você. Jesus morreu por todos nós. Lavou nossos pecados e nos redimiu de tudo. Assim como Jesus nos redimiu e morreu por todos nós, porque era para derramar sobre todos nós também o seu Espírito. Aonde quer que esteja, qual o local que você mais gosta de estar? Qual o local que você mais gosta de ler, de apreciar uma boa leitura? Escolha esse local e tenha intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo deseja tanto te amar, deseja tanto levar você a um encontro pessoal com Jesus Cristo. Que você possa ter um encontro pessoal com Jesus através da força do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, assim, ele sopra aonde quer. Não sabemos às vezes de onde vem, de onde vai falar a palavra. Que o Espírito Santo, ele é um vento impetuoso,
A palavra espírito vem do hebraico ruah, que significa vento em movimento. Ele está sempre em movimento. Não sabemos de onde vem ou de onde vai, mas por quê? Porque o Espírito Santo vai aonde ele é clamado. De sincero coração, é claro. Sinceridade não tem a ver com sentimento. Às vezes você pode estar mal e estar pedindo mesmo assim. Às vezes você pode estar triste e estar pedindo mesmo assim. Às vezes você pode estar alegre e estar pedindo mesmo assim. Não tem nada a ver com sentimento, se eu sinto vontade ou não. Tem a ver com decisão. Pedir o Espírito Santo é da minha e da sua decisão. Que o Espírito Santo possa soprar na sua vida. Porque, assim como falava há pouco, ele sopra onde quer, mas ele sopra onde ele é clamado. Ele é derramado onde ele é clamado. Que toda a igreja possa ser encharcada e inundada pelo Espírito de Deus. Porque é o que ele mais deseja fazer. E assim, encerrando com uma palavra da igreja, na qual eu iniciei, que é o que a igreja propõe para todo cristão, que seja cheio do Espírito e que viva a vida plena do Espírito Santo. Que deixo aqui novamente a mensagem para você de Pentecostes, dessa festividade, que você aproveite o máximo esse momento e que não pare por aí, que você possa viver e continuar como você está já vivenciando essa cultura de Pentecostes, a única cultura capaz de transformar o Brasil e o mundo, capaz de transformar de transformar o meu coração e de transformar o seu coração. Um abraço, fique com Deus, que todos sejam incendiados por esse espírito de amor e de bondade.